Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, terça-feira, dia 29 de setembro, hoje é papo reto. Eu não sei vocês, eu acordei às 6 da manhã, estou cansado, me perdoem os erros, mas vamos aqui rapidamente falar justamente por que eu acordei cedo, porque teve operação da Polícia Federal. E com uma coincidência, a gente ontem estava publicando matérias a respeito desse esquema de corrupção que foi montado lá no Pará. Ontem eu trouxe, essas matérias estão disponíveis no site também, no meu Twitter, @CláudioEDantas, caso você não encontre, vai lá, procura. A TL é um pouco cheia, a timeline é um pouco cheia, mas você encontra as matérias que trazem à tona as trocas de mensagens entre o governador Helder Barbalho e o lobista, tá? O lobista que vendeu os respiradores inservíveis, uma fortuna os respiradores, superfaturado, 80% de superfaturamento, e não serviram para nada. Morreu gente? Morreu gente. Claro, corrupção na área de saúde deveria ser crime hediondo, porque o impacto é direto, é na hora, né? Então tá aí, olha, a investigação dos respiradores. Ontem, várias informações novas, né? Ela continua, foi deflagrada a tal da Operação Parabellum, meses atrás, e nas investigações teve um desdobramento. Descobriram que não era um problema só com os respiradores. Havia um mega esquema de corrupção montado na área de saúde, especialmente, envolvendo, mais uma vez, OS, né, organizações sociais que fazem a gestão de hospitais, envolvendo também os contratos emergenciais da pandemia para instalação de hospitais de campanha e gestão desses hospitais com as mesmas OS, contratos superfaturados, pagamentos desviados, operação, operadores financeiros, aquela mesma história de sempre. Esse caso aí envolve OS, inclusive de Santa Casas, né, de Santas Casas aí, Santa Casa de Misericórdia, um negócio bem complicado, precisa ser apurado. Aliás, só no Pará, a investigação apura aí indícios de irregularidades em contratos que somam 1,2 bilhão, tá? 1 bilhão e 200 milhões de reais. É muito dinheiro. Vocês imaginam quanto não foi desviado. Para vocês terem uma ideia, o patrimônio amealhado pelo operador financeiro desse esquema, que inclusive teve encontros com o Helder Barbalho, encontros com o chefe de gabinete do Helder, que era inclusive chamado de chefe dele, né? um personagem, um empresário, sem qualquer tipo de cargo no governo, chamava o chefe da Casa Civil de chefe e, às vezes, e até de sócio. Eles têm ali uma relação provavelmente que vai da zebra. Né? O chefe da Casa Civil já não é mais chefe da Casa Civil, ele foi afastado, foi colocado numa outra secretaria depois da Operação Parabellum e agora tem que ser demitido. Tá? Houve pedido de prisão aí para 13 pessoas, inclusive esses operadores financeiros, para alguns secretários. O secretário de Saúde, o Alberto Beltrame, não foi preso, embora houvesse o pedido da Polícia Federal. Também houve pedido para busca e apreensão nas residências, né, do próprio Helder Barbalho, da Daniele Barbalho, do irmão do Helder, que é o Jader Filho, mas não também a Lindora Araújo não autorizou. Não sei por que essa cautela, essa preocupação. Né? Quando a gente olha para o Rio, a situação é bastante diferente, o tratamento é bastante diferente. Bom, eu vou aqui apostar que é cautela para que esse cerco seja fechado em torno do Helder Barbalho. Por quê? Porque está muito clara a participação dele, a coordenação dele, as mensagens que eu trouxe ontem, inclusive, mostram que ele negociava diretamente. Tem dinheiro na conta? Não se sabe ainda. Mas que tinha a relação dele com os empresários, acertos prévios, tinha. E isso está bastante evidente nessas trocas de mensagens. Já a própria PGR, a própria Polícia Federal e o ministro Falcão, que deu aí o despacho, né, a autorização para a operação de hoje, a Operação SOS, né, ele fala aqui justamente da participação do Helder Barbalho. Eu separei aqui para vocês. Helder Barbalho foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa envolvendo as organizações sociais na área de saúde. Segundo a decisão, o Helder editou decretos que qualificaram essas OS para que elas pudessem ser contratadas pelo governo para fazer a gestão de hospitais públicos no Pará. E depois, dos hospitais de campanha. Esses decretos foram assinados depois da intermediação de Nicolás André de Sontaques Moraes, que é justamente o operador financeiro, apontado como operador. Né? Está aqui escrito, está aqui o documento, a gente publicou tudo direitinho aqui. 12 contratos, pelo menos, 1,2 bilhão. Tá? Então, é muita grana, realmente, os caras não têm limites. E o Parsifal Pontes, né, o ex-chefe da Casa Civil do Helder Barbalho, foi preso.
Eu trouxe essas informações de primeira mão logo cedo, acompanhado do meu repórter aqui, o Pedro Canário, que também me ajudou nessa cobertura, e a gente destrinchou a decisão do Falcão, e fica claro o seguinte, que o esquema não se limitou à Secretaria de Saúde, à área de saúde. Foi também para outras secretarias, Secretaria de Transporte, a própria Casa Civil, Secretaria de Educação, esse é outro problema ainda, também deveria ser crime hediondo. Bom, na Secretaria de Transporte tem até um dado interessante que eu registrei, fiz questão de registrar aqui, né? Na Secretaria de Educação é Eliete Braga, né? Da de Saúde, Alberto Beltrame. Ambos ainda não foram alvo. O Alberto Beltrame já foi alvo de busca e apreensão, mas ainda não teve autorização aí da prisão dele. Tá? O Antônio de Pádua, de Deus Andrade, que é o secretário de Transporte, esse teve a ordem de prisão aqui porque ele teve uma prova de que ele recebeu R$330 mil de propina, justamente do operador, através de uma empresa chamada Protende MK Engenharia, que é uma empresa que tem um contrato de 25 milhões, tá, com a Secretaria de Transporte do Helder Barbalho. Então está aí, situação bastante complicada, um esquema muito parecido com o esquema do Witzel, né? Eu escrevi sobre isso, olha, esquema Helder segue modelo Witzel. Por que segue modelo Witzel? Primeiro que tem pagamentos de despesas pessoais, tem ali pelo menos uma nota fiscal em nome da primeira-dama, assim como tem o envolvimento da primeira-dama lá no Rio de Janeiro. Tem o envolvimento direto do governador? Tem envolvimento direto. Envolve OS, desvios, superfaturamento, tudo. Né? E a própria Polícia Federal identificou que esses movimentos foram intensificados justamente com o decreto de emergência aí da pandemia. Eu já falei uma vez, né, essa pandemia serviu igual crack, né, para viciado. Né, esses corruptos, quando tiveram a oportunidade, a gente já falou disso, né, N vezes, a gente sabia que isso ia acontecer. Uma vez que você abre a possibilidade de contratar essa licitação, então vem aquela turma em cima, os abutres vêm e tentam levar tudo. Tá? Então tá aí, a gente destrinchou essa decisão, tem várias informações, detalhes, todos os detalhes, e com vamos dizer assim, um tentáculo dessa operação em São Paulo, no município de São Paulo. Essa operação foi dividida, descobriram que essas OS também tinham atuação em prefeituras paulistas, tá? E cingiram a investigação, passaram uma parte para o Ministério Público lá de São Paulo e houve, obviamente, uma combinação para que fossem deflagradas, as operações fossem deflagradas simultaneamente, para que não houvesse nenhum tipo de repique de destruir provas, do momento que prendessem gente no Pará, o pessoal em São Paulo destruísse provas. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo foram 57 mandados de prisão, tá? 57. E mais algumas dezenas aí de busca e apreensão. O fato é que, então, tem essa associação, essa investigação, ela realmente vai avançar e eu espero, obviamente, sempre, né, que a PGR tenha um tratamento equânime nessas investigações para que os amigos e inimigos do governo central, do Bolsonaro, sejam tratados da mesma maneira. Senão vai ficar aquela impressão de que a justiça está sendo usada apenas contra os inimigos para proteger os amigos. Tá? Isso não pode acontecer. Comentei até mais cedo no Papo Antagonista sobre o Wilson Lima, já havia falado sobre isso no gabinete de crise, e hoje ficou muito claro justamente por quê. Porque salta aos olhos, né, as provas contra o Helder Barbalho. Então você não tem nenhum tipo de medida de afastamento, nenhum tipo de medida cautelar, você negar a busca na casa, na residência do governador, como? Se a própria Polícia Federal, a própria PGR está dizendo ali, né, na petição, que o Helder Barbalho tem as provas mensais, etc. e tal, que ele tem participação direta, que ele coordenou, que ele foi essencial. Então, realmente não se explica. Tá? Ontem eu até questionava no gabinete de crise, né? E o Helder Barbalho? Aí está aqui, a pergunta permanece. E o Helder Barbalho? Né? Porque busca, né, no Palácio já foi feita na primeira operação, não tem por que fazer de novo. Né? Pode fazer, mas por que não fazer na residência? Isso é uma questão que fica realmente latente aí e a gente precisa ter uma resposta, né, da Lindora Araújo, que é a subprocuradora-geral que cuida dessas investigações. Bom, para vocês terem uma ideia, né, a PF cumpriu mandados de busca em Santa Casa e até na Polícia Civil, na direção, lá na Delegacia Geral da Polícia Civil também foi alvo
de busca e apreensão nesta operação de hoje. Bom, então é isso. Ontem eu mostrei a atuação de um desses lobistas, né, aqui especialmente o André Felipe, que atua em Brasília, junto à turma do DEM, tá? Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Onyx Lorenzoni, eles calados, ninguém se pronunciou, ninguém se manifestou. Mas a gente vai continuar aqui apurando e a PF vai continuar investigando. Tá? E o interessante é que o secretário de Transporte, não sei se eu já mencionei, mas o secretário de Transporte que foi preso hoje, o Antônio de Pádua, conhecido aqui como Pado Andrade, ele foi secretário nacional de infraestrutura hídrica no governo do Michel Temer e sucedeu o Helder Barbalho no Ministério da Integração, que foi absorvido pela pasta da infraestrutura, né, do Tarcísio de Freitas. E, na ocasião, inclusive na gestão dele, ele foi acusado pelo então número 2, o secretário executivo Mário Ramos Ribeiro, de se omitir diante de fraudes que estavam sendo denunciadas em contratos de tecnologia da informação. O economista também acusou de omissão o Gustavo Canuto, que era o chefe de gabinete do ministro e que assumiu depois o Ministério do Desenvolvimento Regional já no governo Bolsonaro. Tá? E hoje ele está, desde o início do ano de fevereiro, ele passou o comando da Dataprev. Então, vamos ficar ligados. Bom, o que mais eu digo para vocês? Em relação a essa questão do Pará, está resolvida. Vamos aqui adiante no nosso noticiário. Como eu disse, só o operador financeiro tem patrimônio de 600 milhões de reais, né, segundo a Polícia Federal. Então, vocês imaginam quanto não foi desviado. Se o patrimônio do sujeito é 600 milhões, você está ali avaliando contratos de 1,2 bi, com certeza esses caras já estão atuando há muito tempo. Bom, vamos lá. A Alerj hoje escolheu, falando de Rio, né? A Alerj hoje escolheu os 5 deputados que julgarão o impeachment do Witzel, são eles: Alexandre Freitas, do Novo, Valdec Carneiro, do PT, Chico Machado, do PSD, Dani Monteiro, do PSOL e Anderson Moraes, do PSL. Tá? Então, eles vão compor o tribunal junto com os 5 desembargadores, também foram escolhidos aí, e para iniciar, então, a tramitação ali, o julgamento, efetivamente, né, o julgamento do impeachment do Wilson Witzel. E a Lava Jato em São Paulo encerrou as suas atividades. Tá? Infelizmente, a força-tarefa acabou. Agora, os processos não ficarão mais com o grupo de procuradores, eles serão enviados à procuradora Viviane Martinez, que é aquela que criou toda aquela confusão, né? Mandou relatório para o Augusto Aras, reclamando da distribuição de processo, etc. Foi colocada lá para isso. Tá? Então, acabou a Lava Jato em São Paulo. Eu diria que a Lava Jato nunca começou em São Paulo. Né? Vocês podem me criticar, mas ela teve grande chance de avançar. Demorou e agora ela foi para a gaveta. Então, tem várias investigações, inclusive contra os filhos do Lula, contra os tucanos, aí, Paulo Preto, José Serra. Tem várias investigações importantes em São Paulo que simplesmente delações ali do Palocci, envolvendo também sistema financeiro, bancos e tudo isso. Então, eu até compreendo aí a briga, né, dos procuradores e tal, mas eu sou um crítico da Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato de São Paulo nem pode ser chamada de Lava Jato. Tá? Lava Jato do Rio, ok, Lava Jato de Curitiba, ok, mas São Paulo não pode chamar de Lava Jato, porque não teve. E agora que não vai ter mais. E aí, como, vamos dizer assim, um tiro aí de... uma despedida, vai. Uma despedida. Denunciou ex-diretores da Dessa por lavagem de propina do Rodoanel. Paulo Preto, já aí com várias outras tranqueiras aí, José Roberto Goulart Pereira, da Galvão Engenharia, são acusados de lavar 60 milhões em propinas para favorecer a empreiteira, né, em contratos com a Dersa. Tá? Então tá aí último gesto da Lava Jato. O juiz aqui, o Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal, mandou soltar os hackers, né? Os hackers lá que invadiram os telefones do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, dos procuradores, de juízes, de desembargador, de jornalistas, o meu, o Walter Delgatti Neto e Tiago Eliezer, acusados então dessa invasão de celulares, estavam presos, estavam em prisão preventiva desde o ano passado, e agora o Ricardo Leite viu excesso de prazo nas detenções. Atendeu a pedido da Defensoria Pública da União, que defende ambos os réus.
o órgão conseguiu anular as audiências em que os dois seriam ouvidos por não ter conseguido acesso à delação premiada de um dos denunciados pela invasão. Como as novas audiências não têm data para acontecer, o juiz deu mais prazo para que depois analise os documentos que ainda não teve acesso. O juiz Ricardo Leite autorizou que os réus fiquem em liberdade. Entendo que manter a prisão preventiva durante toda a instrução criminal acarretará inevitável excesso de prazo. Eles vão usar a tornozeleira eletrônica, estão proibidos de manter contato entre si, com outros acusados também estão proibidos de acessar a internet. Grande coisa, tá? Grande coisa, uma decisão realmente dessas que a gente vê, não consegue entender o sentido, uma decisão temerária. Esses caras aqui são perigosíssimos, já mostraram que são perigosos, já está provado que fizeram o que fizeram. Então, assim, soltar, vai fazer o quê? Tornozeleira? Não precisa. Não pode entrar na internet? Como é que controla? Pelo computador dele, o IP. Pega outro, pega de terceiros. Celular? Então, assim, não tem como garantir. O Ministério Público tinha que entrar com recurso aqui, porque não tem como garantir que eles não vão voltar a cometer crime. Até porque o histórico dessa turma aqui é de estelionato, é de crime, de invasão de celular para roubar senha de cartão de crédito. Né? O crime político, né, se é que podemos chamar assim, de invasão dos celulares do pessoal da Lava Jato, foi usado politicamente, né? Esse é uma consequência, mas o histórico desses rapazes não é de ativismo hacker, né? Vou aqui desvendar grandes esquemas, corporações. Não, eles são estelionatários. Viviam de roubar dinheiro de trabalhador, que dava mole ali com a senha, eles entravam e roubavam o dinheiro do sujeito. Então, como é que solta? Sinceramente. Bom, a PGR não vai investigar o Bolsonaro pelo tal do gabinete de ódio, tá? Claro, vice-procurador-geral aqui, Humberto Jacques Medeiros, cumprindo aqui o papel dele, afirmou a Alexandre Moraes que não pretende investigar Jair Bolsonaro e os filhos, Flávio e Eduardo, por empregarem funcionários suspeitos de disseminar ofensas e fake news contra adversários nas redes sociais. Ficou bom demais. Essa PGR é a gaveta do Bolsonaro. Não vou nem continuar nessa notícia, porque não adianta nada. Donos da Avianca viram réus na Lava Jato. O Bonar aceitou a denúncia e tornou réus na Lava Jato os irmãos German Fromovich e José Fromovich, donos da Avianca, por lavagem de dinheiro. São acusados de pagamento de propina de 21 milhões de dólares ao presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Participei de uma entrevista com a turma da Colômbia, uma rádio da Colômbia, e entrevistou o German, né? Falava as mentiras ao vivo, pelo amor de Deus. É assim, mas fala de um jeito como se você nem acredita. Ou melhor, você até acredita. Ai. Vamos lá. Você já conhece essa história. Para encerrar aqui, ó. CONAMA. Essa é uma boa notícia para terminar o dia. A juíza federal Maria Amélia Almeida Senos de Carvalho do Rio suspendeu a decisão ontem do Conselho Nacional do Meio Ambiente que revogou as normas de proteção de manguezais e restingas. Tendo em vista o evidente risco de danos irrecuperáveis ao meio ambiente, defiro a antecipação dos efeitos de tutela para suspender os efeitos da revogação apreciada na reunião ordinária do CONAMA. Ela disse que as resoluções ameaçavam outros ecossistemas sensíveis e tinham por objetivo impedir a ocupação e desmatamento de áreas de proteção permanente. Gente, a medida foi objeto de ação popular, na qual os autores apontaram violação do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Iniciativa de Ricardo Salles, óbvio, né? O motosserra aqui. A revogação das normas, que vigoraram desde 2002, abre espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias, ocupação de áreas de mangues para produção de camarão. Isso aqui é um crime, entendeu? É um crime contra a humanidade, porque um crime ambiental desse aqui, ele afeta, não é só o ecossistema ali, a vida da planta, do animal, não, afeta a vida do ser humano. O que esse rapaz está fazendo é um absurdo. Eu já falei ontem, alguém precisa fazer isso aqui, entrar na justiça e impedir esse tipo de boiada que ele quer passar. Tem excessos? Tem excesso de multa, tem excesso de não sei o quê, tudo bem. Por que um excesso é combatido com outro excesso? Eu sei por que ele quer isso aqui. Ele quer liberar essas áreas de proteção para construir resort com cassino dentro. Porque as empreiteiras que vão construir isso já estão de olho
e já estão articuladas para fazê-lo. Tá? Poderia até citar alguns nomes, mas não vou, vou deixar que eles se apresentem. Né? Mas o fato é o seguinte, é tudo amarrado com o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro, o cara da Embratur, o Gilson Machado, por isso que estão todos lá na casa da Bia Kicis, né? Ali o Marcelo não estava, mas estava o Gilson, estava o Salles, estava mais o Tarcísio, todos eles fazendo um converscote aqui em Brasília, no apartamento da Bia Kicis, na semana passada, com a turma dos hipócritas. Né? Então, isso aqui não pode acontecer, não pode permitir que isso aconteça. Não pode permitir que isso aconteça. Enfim, termino por aqui. Um abraço a todos. Deixa eu pegar aqui. Ó, amanhã tem gabinete de crise e a gente se fala, tá? Uma boa noite. Tchau.